Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta me regou os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo é beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados lhe são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos, porque pensando bem nela, se a gente se importar, essa mulher, eu me vejo muito nela, porque muitas das vezes eu saio da igreja pensando assim: fulano conhece minha vida, não vou para a igreja. Mas aquela pessoa vai me olhar torto porque eu estou na igreja. E se a gente for pensar no outro, quem nos julga normalmente não pode fazer nada por nós. Só quem pode é Deus. Então, eu só me importo com o que Deus pensa a meu respeito. Até com o que eu mesmo penso a meu respeito, não interessa nem o que eu penso. Porque os maiores cárceres da gente não são as cadeias, não é as que nos prendem do lado de fora, mas são as que nos prendem do lado de dentro. E se a gente for ver, nós mesmos somos carcereiros de nós mesmos. Porque eu não preciso que o outro me aconte, porque eu já faço isso por si só. Então, essa mulher, eu acho ela incrível, sabe? Porque ela não se importou. Essa mulher, ela está numa posição de penetra, se você for ver. Porque Simão era um fariseu e ele queria ser visto, e Jesus era aquele auge. E ele falou: não, é como se fosse Jesus fosse o Instagram, fosse as curtidas, fosse o holoforte. Então todo mundo queria ver Jesus. E Simão fez o quê? Para ele parecer um bom líder, um bom anfitrião, convidou Jesus, porque todo mundo queria ver Jesus. E sabe o que essa mulher fez? Ela soube que Jesus estava lá, mas Simão sabia que Simão julgava ela, porque Simão conhecia a vida dela, mas ela não se importou. Mesmo sabendo que o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, todos os olhares para ela era pecadora, suja, imunda, todo mundo conhecia a vida dela. Mas se você olhar para Jesus, você vai, não precisa você olhar para o lado. Essa mulher olhou para frente, ela só precisava ver uma pessoa. E normalmente quem nos julga não pode fazer nada pela gente. Só quem pode é Deus. Então, se você olhar para Jesus, você vai. E foi isso que eu pensei. Falei: cara, quem pode mudar minha vida? Deus. Então eu tenho que olhar para quem? Para Jesus, irmão. Se você olhar para Jesus, você vai. Entendeu? E qual foi a posição dela? Ela preparou o que ela não preparou aquilo. Foi uma adoração espontânea. Então, às vezes, é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que você, muitas das vezes, prepare algo, né? Lógico, a gente tem que, ler a Bíblia e tal, mas o que vem de dentro da gente, entendeu? Porque sabe qual foi a posição que ela estava? A posição dela foi assim. O que ela preparou? As lágrimas? Não. Porque se ela tivesse preparado a lágrima, ela tinha levado uma toalha. Do que ela secou? Os cabelos. Essa é a posição que a gente fica mais perto diante de Deus, é de joelho. Aleluia! Glória a Jesus! E aquilo que aquela mulher fez foi uma adoração espontânea. Te adoramos, Pai. Porque ela viu, todo mundo estava olhando para ela, mas ela estava como? Aos pés dele. Enquanto todo mundo estava julgando ela, para quem ela estava olhando? Era ele. E ela, nesse texto, e o que fala? Ela não cessa em me beijar. Simão está pensando o que dela? Pecadora. Se ele fosse, se fosse um profeta de verdade, Deus, por isso que Deus responde
que está tocando ele é uma mulher pecadora. Jesus lê o pensamento dele e responde para ele da mesma forma. Da mesma forma que ele fala dela, ele fala, mas esta que me tocou e me beijou, né? Tu me fizeste. Jesus foi convidado, mas ele tratou Jesus da mesma forma que tratou ela. Que nem aqui fala no texto, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar. Ou seja, ele tratou Jesus da mesma maneira que estava tratando ela. Porque ele convidou Jesus, mas não o recebeu. Imagina que você vai na casa de uma pessoa e você fala assim, ai, eu vou tal hora na sua casa. A pessoa fala, não, tá bom. Aí você chega lá, bate, e aí você sabe que a pessoa está em casa e a pessoa não te recebe. Como que você não fica? Triste, né? E com Jesus é a mesma coisa. Mas eu gosto muito dessa passagem, porque